Fala pessoal, beleza? Então, vamos resolver essa questão do Enem de 2014. Ela trata de uma associação de resistores, uma associação mista, né, de resistores, resistores em série e em paralelo misturados aí. Vamos lá. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas, então são três lâmpadas iguais, conectadas a um gerador G de tensão constante. Então a gente tem aqui também um gerador ideal. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição alternativa A, na posição B, pois a corrente será maior nesse caso. Então, vamos ver em qual caso que a lâmpada 1 vai brilhar mais. O brilho da lâmpada, gente, está associado à potência que ela consome. E a gente consegue expressar a potência de algumas formas. Nesse caso, como ele fala para a gente que as três lâmpadas são iguais, então elas têm a mesma resistência. E tendo a mesma resistência, a forma mais simples da gente pensar em qual é a situação em que ela consome mais é pensando que a potência dela é dada pelo produto entre a resistência elétrica do condutor e a intensidade da corrente que atravessa ele ao quadrado. Então, é com essa expressão que a gente vai analisar em que caso que a lâmpada 1 consome maior potência. É o caso em que ela receber maior intensidade da corrente. Certo? Então, vamos ver em quais casos a corrente vai ser maior por ela. Primeira situação, vamos pensar então que o fiozinho tá, a chave está ligada aqui, o fiozinho na posição A. E aí qual vai ser a corrente? Como é que a corrente vai se comportar? A corrente vai sair aqui do gerador, né, saindo sempre pelo terminal positivo. Essa corrente vai vir aqui para o lado esquerdo, vai subir aqui. Aqui nesse nozinho, essa corrente vai dividir. Uma parte vai passar pela resistência 3, uma parte vai subir para a resistência 1. Essa vai passar pela resistência 1, vai virar para cá, e essa que passou pela 3 vai embora. Agora pensa bem, é, quando essa corrente 3 chegar aqui, o que que vai acontecer? Ela vai receber a corrente que veio lá de cima da posição 1, vai se juntar a 3 e as duas vão voltar juntas para o gerador. Reparem que a corrente que chegou nesse nozinho aqui, né, que foi a corrente 1, ela não se dividiu. Não passa a corrente pelo trecho 2, porque lá no pontinho B o circuito está aberto. Então ela não vai entrar aqui no trecho 2, porque ela não vai conseguir passar aqui uma vez que a resistência é infinita. Então, com a chave na posição A, nós temos as resistências 1 e 3 ligadas em paralelo e as duas ligadas aos terminais do próprio gerador. Então, é semelhante a essa associação que eu coloquei aqui em cima. Ó. Então, isso aqui representa para a gente a associação de resistores com a chave na posição A. Então, supondo que aqui seja o terminal positivo, a gente tem uma corrente total vindo aqui. Essa corrente total, ela chegar aqui, ela vai se dividir. Vem para cá, aqui vai uma corrente I sobre 2, aqui vem outra corrente I sobre 2, ela se dividiu igualmente, né, porque as resistências são iguais, elas vão se juntar aqui e vão voltar para o gerador no seu valor total. Então, para a gente saber qual é a resistência, qual é a corrente que essa lâmpada recebe, basta a gente calcular, por exemplo, a corrente total e dividir por 2. Esse seria um caminho. Outra possibilidade seria pensar o seguinte: como essa lâmpada está ligada aos próprios terminais do gerador, supondo que esse gerador tenha uma tensão igual a U, a gente pode calcular a corrente usando esse valor, né? Não ficar com medo do valor U. Atribui a ele um número qualquer, é só para a gente poder comparar os dois. Então vamos ver, ó. A corrente I, que passa pela resistência 1, é igual à voltagem que ela consome, que é a do próprio gerador, uma vez que ela está ligado aos terminais do gerador, dividido pela resistência dela. Então esse é o valor da corrente 1, é o valor da voltagem do gerador dividido pela resistência dela. Pronto. Agora a gente vai calcular a corrente que vai passar pela resistência 1 lá na situação com a chave na posição B. E vamos comparar com essa aqui. Vamos lá. Então, se a chave estiver na posição B, deixa eu apagar aqui essas correntes que estavam aqui para a gente não confundir. Então, se essa chave for ligada na posição B, o que que vai acontecer com essa corrente elétrica? Qual vai ser o comportamento dela? Vamos pensar aqui. Vamos ligar aqui a chave na posição B e vamos ver como é que vai ficar o circuito.
Muito bem. A corrente vem aqui pelo gerador, sai do mesmo jeito aqui, ela vai virar para a esquerda, chegar aqui ela vai subir. Essa corrente já não é mais igual àquela anterior, hein, gente? Porque o circuito agora é outro. Então o valor dela já mudou. E aí, então, essa corrente vai virar para cá, vai subir aqui na resistência, para passar pela resistência 1, vai passar por ela, vai passar aqui também. Agora, observem que essa corrente 3, que chegar aqui no fiozinho, ó, essa corrente que passa pela resistência 3, ela não vai descer aqui, porque a chave está ligada em B, não está ligada em A. Então, em A está aberto. Então, ela vai subir aqui, vai encontrar com a corrente que passou pela resistência 1, vão se encontrar aqui nesse pontinho, nesse nozinho, vão as duas juntas pela resistência 2, né, a corrente total, e essa corrente total, então, vai voltar para o gerador. Então, observem que as lâmpadas 1 e 3 continuam em paralelo entre si, mas na sequência delas vem a resistência 2, que está em série com elas. Então, esse trechozinho de circuito que eu desenhei aqui em cima, que eu coloquei aqui em cima, representa muito bem essa associação de resistores lá em cima. Então, a corrente vem aqui do gerador, supondo que aqui é o terminal positivo. Aqui essa corrente divide, né? Vou colocar aqui uma corrente I. Essa corrente vai dividir em I1, I2, é a metade da corrente, né? É a metade da corrente para cada lado, porque as resistências são iguais. Só que não é igual àquela de antes, hein? É a metade dessa nova corrente. Essas duas correntes vão se juntar aqui, novamente, vão passar a ser a corrente total de novo, que passa na resistência R2. Então, nosso objetivo agora é calcular essa corrente I1, que é a metade da corrente total. Nesse caso, a voltagem nos terminais das lâmpadas R1 e R3 não é a mesma de antes, porque agora quem está consumindo a voltagem total do gerador é a associação toda juntamente com a resistência R2. Então, eu não posso aplicar a lei de Ohm simplesmente para as resistências R1 e R3 usando a voltagem do gerador, porque eles não estão consumindo essa voltagem sozinhos. Então, aqui um outro caminho seria interessante a gente calcular a resistência equivalente e ver qual é a corrente total do circuito. Para aí, então, a gente descobrir qual é a metade dessa corrente total. Então, vamos lá. Essas duas resistências aqui estão associadas em paralelo, cada uma delas vale R, então a associação das duas em paralelo é R sobre 2. E a outra resistência também vale R, ela está em série, então é só somar, né? Então vai ficar 3R sobre 2 é a resistência equivalente. Então agora aplicando a lei de Ohm para essa resistência, vai ficar U é igual a essa resistência, 3R sobre 2, vezes a intensidade da corrente total. Então, a intensidade da corrente total vai ficar igual a 2U sobre 3R. Essa é a corrente, então, total do circuito. Só que a corrente que passa pela resistência 1 é só a metade dessa. Então, se é a metade dessa, a gente divide essa por 2, né? Aí aquele 2 vai sumir lá, ó. Na hora que a gente dividir por 2, aquele 2 vai sumir. Então, vai ficar U sobre 3R, a corrente elétrica que passa pela resistência 1. Vale U sobre 3R. Agora, vamos comparar com a outra. Ó, nessa aqui, a corrente valia 1U sobre R. E aqui ela vale 1/3 de U sobre R. Estão vendo aqui? Ó? Aqui ela vale 1U sobre R e aqui ela vale 1/3 de U sobre R. Isso quer dizer que a corrente que passou na situação com a chave na posição A é maior do que a corrente que passou com a chave na posição B. Então ela vai brilhar mais na posição A, certo? Agora vamos ver qual é a melhor justificativa. A alternativa A não pode ser, a alternativa B também não pode ser, alternativa C. Na posição A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. É verdade essa alternativa. Por quê? Porque quando ele insere a resistência R2 em série, ele aumenta a resistência total do circuito, né? Quanto mais resistores em série a gente tiver, maior será a resistência total do circuito. Então, a princípio, já daria até para deduzir que a corrente em R1 seria maior no primeiro caso, porque inserir a resistência R2 em série com as demais vai provocar um aumento na resistência total. E o aumento na resistência total implica numa redução da corrente total. Como a resistência R1, nos dois casos, recebe metade da corrente total, então, no segundo caso, ela receberia uma corrente menor, portanto, ele iria brilhar menos. Então, a resposta correta, a letra C, vai brilhar mais com a chave na posição A, porque passa mais corrente nela nesse caso, porque a resistência equivalente do circuito é menor. Beleza, galera? Valeu!